A gente falou muito sobre vacina aqui na abertura do jornal Gente de hoje, né? E os ouvintes estão perguntando, vocês não vão falar nada, queremos informações aí sobre a morte, né, de um participante brasileiro da vacina de Oxford e do laboratório AstraZeneca, né? Uma das vacinas que estão sendo aí desenvolvidas mundo afora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz ter sido formalmente informada do fato na última segunda-feira e já tem em mãos dados da investigação que está sendo realizada pelo Comitê Internacional de Avaliação de Segurança. As informações sobre o voluntário serão, no entanto, mantidas em sigilo, segundo o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, né, por conta do protocolo que precisa ser seguido. Está prevista uma confidencialidade ética em relação a tudo que envolve os voluntários participantes de teste. Daí a escassez, pelo menos neste momento, de maiores detalhes. Mas todo mundo já sabe, apesar disso, né, e até a identidade do médico, que é um jovem médico de 28 anos, lá do Rio de Janeiro. É uma lástima que isso tenha acontecido. Sabe-se também que ele era daquele grupo de voluntários que tomaram placebo, eles não tomaram a vacina, né? Faz parte isso da metodologia. Toda vacina tem uma parcela das pessoas, dos voluntários, ele toma placebo, toma uma outra vacina para outra coisa, né? Vacina para meningite, vacina para gripe. O placebo não é água, né? Não é uma coisa que não surta nenhum efeito. É uma outra vacina, né? Imuniza o cidadão em relação a outra doença. Mas quem aplica e também o voluntário não sabe disso, não sabe se ele de fato tomou a vacina real que está sendo testada contra a Covid ou se tomou outra vacina. Eu tenho fontes nesse meio aí, inclusive entre voluntários, e ontem eles são muito elogiados, essas pessoas, os técnicos, né, que estão à frente da questão dos testes da vacina de Oxford aqui no Brasil. Eles são muito elogiados pelos voluntários, né, pelo cuidado, pelo apuro, pelo zelo, né, pelo profissionalismo que eles são tratados, né? Eles, inclusive, ontem e anteontem, as primeiras notícias da confirmação, né, da morte desse voluntário, desse médico no Rio de Janeiro, todos os 10 mil voluntários no Brasil foram procurados pelos organizadores, receberam telefonemas, tranquilizadores, etc. e tal. Tem até uma questão que eu publico hoje na minha coluna, que é o seguinte: há um termo que é assinado pelo voluntário, ou com o voluntário, né, pelos organizadores da pesquisa, chama Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Nesse termo, que é uma espécie de contrato, é um documento de 20 páginas, a Universidade de Oxford, da Inglaterra, do Reino Unido, se compromete a indenizar a família em caso de morte cientificamente comprovada decorrente da vacina. Portanto, o voluntário, embora tenha se apresentado com a melhor das intenções, né, de ajudar no processo científico em curso, ele também está protegido por isso. A família está protegida, é uma quantia que eles não revelam, mas há um contrato pelo qual, se alguém morrer, se isso ficar cientificamente comprovado, como decorrência dos testes da vacina, essa pessoa será indenizada. É preciso verificar, ainda estou aguardando resposta, se aplicará essa questão no médico do Rio de Janeiro. Talvez não, porque ele tomou placebo, né? Ele não tomou a vacina. E ele foi cientificamente comprovado, que ele morreu como decorrência da Covid, né, e não da vacina ou do placebo. Mas, como eu disse, a universidade entrou em contato com os voluntários, checando a situação de saúde de cada um deles, né? O comitê que revisa incidentes com voluntários decidiu, como a gente sabe, não suspender os estudos, como aconteceu no caso de uma reação adversa, um tanto quanto inexplicável, ocorrida há um mês lá mesmo no Reino Unido. Muitos interpretaram a não suspensão dos estudos como indicativo mesmo de que acabou sendo confirmado, né, de que o médico recebeu placebo no caso de Oxford,
que foi exatamente uma vacina contra a meningite. Com o prosseguimento dos testes, os voluntários brasileiros terão de se apresentar no início de novembro para tomar a segunda dose dessa vacina. Tanto é que os testes continuam, né? O Antônio Barras Torres ontem também falou sobre isso. Diferentemente do que aconteceu num episódio anterior, que os senhores devem se lembrar, em que houve uma interrupção. De posse dessa informação, ela permanece, neste momento, em contínua análise e, no momento, os testes prosseguem. O fato dos testes prosseguirem dá mesmo essa certeza de que o jovem médico João Pedro Rodrigues Feitosa, de apenas 28 anos, recebeu o placebo, porque se ele tivesse recebido a vacina, os testes seriam suspensos imediatamente. Então, João Pedro, de 28 anos, morreu por complicações da Covid-19. Ele trabalhava na linha de frente, ele trabalhava em hospital de campanha e muito provavelmente, quase que certamente, embora a notícia não tenha sido divulgada, porque essa pesquisa é feita com duplo cego, nem o paciente, nem o voluntário sabe e nem a pessoa que aplica sabe se ele recebeu o placebo ou a vacina, mas quem faz toda a orientação e a vigilância de todo esse processo sabe. E se quem faz tudo isso mandou prosseguir com o estudo, é só ligar os pontos para se chegar a essa conclusão, como bem disse o Cláudio Humberto. E a gente lamenta, né, a morte de um jovem médico, e isso também serve para ressaltar que, né, e para ressaltar que não atinge só as pessoas mais velhas, só quem é diabético, só quem é do grupo de risco, tá todo mundo em risco. Até estatisticamente, o número maior de infectados está na faixa etária entre os 30 e os 39 anos. Certamente porque é a faixa etária mais exposta, né? São as pessoas que estão no pleno vigor das suas capacidade de trabalho, etc. E são pessoas mais destemidas mesmo, né? Então é uma idade do destemor, digamos assim, e por isso fica mais exposto. Mas também é uma idade que a idade favorece a plena recuperação, né? No Brasil hoje temos um número de recuperados que é bastante animador, face ao número total de casos até agora confirmados desde o início da pandemia há 8 meses, né? São 5 milhões e tantos de casos, mas isso é o somatório todo esse período de pandemia e mostra mesmo que aqui no Brasil nós estamos vivendo um período de declínio da doença. Tomara que isso se confirme e vão matar a pau depois da vacina.